Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Juliane Pereira. Vim aqui para falar com vocês novamente sobre a estrutura da proposta de redação do Enem, parte 3. Então, nós vamos continuar e finalizar esses estudos sobre a estrutura da proposta de redação do Enem. Vamos lembrar um pouquinho da parte 1 e da parte 2 também. Então, a gente falou que a estrutura da proposta de redação do Enem, a parte 1, são as instruções que o Enem dá a seus candidatos sobre, por exemplo, como utilizar o rascunho, como não zerar a redação do Enem, o que você não pode fazer em relação aos textos motivadores. Tudo isso está escrito ali na parte 1. A parte 2 são os textos motivadores. E a gente discutiu na aula anterior como é importante nós lermos com atenção os textos motivadores e como nós podemos fazer essa leitura de maneira eficaz e que não trará prejuízo ao nosso texto. A gente também viu que nós podemos sim utilizar as ideias dos textos motivadores. O que prejudica é nós ficarmos presos apenas aos textos motivadores. Nós conversamos bastante sobre essas questões na aula 2. Se você perdeu, olha aí, que ela está aí nos vídeos, tudo bem? E aí nós vamos continuar para encerrar esses estudos em relação à redação do Enem. Então, a parte 3 da redação do Enem é finalmente a proposta de redação. É finalmente onde nós encontramos a frase temática. Nós encontramos o tema que o Enem preparou para você. Bom, então eu vou lendo e vou comentando. É muito interessante a gente observar que aqui, na proposta de redação, o Enem deixa claro as 5 competências as quais serão analisadas a sua redação. Então, a sua redação será analisada, será corrigida por corretores com base nessas 5 competências. Então, vamos lá? Proposta de redação. A partir da leitura de textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo. Então, vamos por parte. O Enem coloca aqui para gente que nós podemos nos apoiar nos textos motivadores presentes ali, mas nós temos que nos basear também em conhecimentos construídos, adquiridos que nós temos ao longo da nossa formação. Aqui também é deixado claro que nós temos que redigir um texto dissertativo argumentativo. Nós falamos um pouquinho sobre esse texto dissertativo argumentativo na aula 1, né, na estrutura de redação da parte 1, tá? Então, a gente falou um pouquinho sobre essa questão de como fazer um texto dissertativo argumentativo de maneira bem rápida, tá? Então, aqui ele já coloca para a gente a competência 2, que analisa o tema, o tipo textual e o repertório sociocultural. E tudo isso é analisado pela competência 2, tudo bem? E aí ele coloca em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Quando ele coloca aqui modalidade formal da língua portuguesa, nós temos aqui, então, a competência 1. A competência 1 vai analisar a estrutura sintática e os possíveis desvios relacionados à norma culta que seu texto contenha. Tá? Então, a modalidade 1 é aquela que avaliará a sua estrutura sintática e os desvios presentes em sua redação. Lembrando, então, que o Enem exige que nós escrevamos em língua formal, que nós utilizamos a norma padrão. Por isso, tão importante a gente conhecer as regras gramaticais. Aqui, por exemplo, é exigido. Tudo bem? Continuando. Sobre o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse tema foi do ano passado, de 2019. Então, ele coloca o tema para a gente e nós devemos abordar esse tema. É muito importante, a gente já discutiu isso em outro vídeo, a questão de prestarmos atenção em cada palavra colocada ali no tema. A frase temática, ela não é à toa. Então, é muito importante cada palavra que está ali. Nesse caso, por exemplo, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu posso falar só sobre cinema? Se eu falar só sobre cinema, eu vou estar tangenciando o tema, ou seja, eu não abordei o tema completamente. Para eu abordar o tema completamente, nesse caso, 2019, eu teria que falar da democratização do acesso e do cinema.
Esses 2 pontos são fundamentais para eu abordar completamente o tema. Tudo bem? Continuando. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. E aí nós temos a competência 5. A competência 5 vai analisar se você apresentou uma proposta de intervenção. E aí, o Enem exige, para avaliar, né, na competência 5, somente é exigida uma proposta de intervenção. E a mais completa, no caso, será avaliada. O Enem pede, exige, né, que você, candidato, coloque em sua proposta de intervenção 5 elementos. Quais são esses 5 elementos? A sua proposta, ela tem que ter o agente, quem vai fazer, a ação, o que vai ser feito, o modo e o meio, como será feito, o efeito, ou seja, para que vai ser feito isso, e o detalhamento dado a algum item anterior. Se a sua proposta tiver esses 5 elementos, a sua proposta, então, receberá aí a nota total na competência 5. É importante aqui a gente pensar, a gente ficar atento ao seguinte: se durante o meu texto eu apresentei 2 problemas ou 3 problemas, né? Se eu discutir esses 2 problemas, eu tenho que resolver esses 2 problemas para alcançar notas altas na competência 3, tá? A competência 3 é aquela que vai analisar o seu projeto de texto e o desenvolvimento das suas ideias. Então, para eu alcançar notas altas, nos níveis mais altos da competência 3, eu preciso que meu projeto de texto seja estratégico. Ou seja, eu preciso apresentar o problema ou os problemas, discuti-los e depois solucioná-los. Se eu apresentei um problema, soluciono um problema. Se eu apresentei 2 problemas, soluciono os 2 problemas. Mesmo que uma dessas soluções não seja completa. O importante é solucionar para que meu texto seja estratégico e eu obtenha uma nota maior na competência 3. Agora, pensando somente na competência 5, que vai analisar uma proposta de intervenção, a sua proposta ela tem que ser completa, contendo esses 5 itens, de acordo, né, com o tema proposto e com a discussão que você fez. Tudo bem? E para finalizar, nós temos aí: selecione, organize, relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. E aí nós temos aqui 2 competências. A competência 3, que vai analisar como você selecionou, como você relacionou e organizou as suas ideias em defesa de um ponto de vista, ou seja, em defesa da sua tese. Isso é a competência 3, que vai analisar e avaliar. E aí nós temos aqui de forma coerente e coesa. Aqui nós estamos no campo, né, da competência 4. A competência 4 é aquela que vai analisar a coerência e a coesão do seu texto. E aqui vale a gente ressaltar a importância de estudarmos os conectivos, os diferentes conectivos, né? A diversidade de conectivos que nós temos e as diferentes maneiras de fazer uma coesão, né? De tornar o nosso texto coeso. Não é só por meio de conectivos que o nosso texto fica coeso, mas é por meio de, por exemplo, uso de pronomes para não repetir palavras, uso de hipônimos e perônimos para não repetir palavras, sinônimos. Então, são vários mecanismos que nós temos para usar em relação à coesão para que nosso texto fique melhor estruturado. Então, percebam que aqui na proposta de redação, o Enem deixa claro para o candidato que o texto dele será avaliado em 5 competências. Competência 1, quando ele fala da questão da escrita formal da língua portuguesa, a norma padrão deve ser utilizada. Competência 2, quando ele fala a questão do tema colocado, do tipo textual exigido e da questão do repertório sociocultural que você tem de apresentar. A competência 3, lá embaixo, quando é colocada a questão da seleção, organização e a relação dos seus argumentos para defender um ponto de vista. A competência 4, quando nós temos aqui a questão da coerência e da coesão. E, por fim, a competência 5
que avalia a proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado mais claro a estrutura da proposta de redação e como nós podemos aproveitar cada dica e cada detalhe que nós temos aí nessa estrutura de proposta de redação do Enem. Tudo bem? Então, bora estudar e praticar. Até mais!